Fala, galera! Estamos aqui de volta daquele jeito. Liga o modo turbo, já pedi para providenciar uma camisa. Liga o modo turbo para a gente poder usar alternado aqui com Todo Mundo Pode, porque eu adoro essa camisa, né, gente? Quando a gente acredita no nosso sonho, as coisas ficam mais fáceis aí de acontecer. Então ativa o turbo. Se tiver dificuldade, toma um cafezinho, faz uma oração. O que não pode é ficar aí sem ativar o turbo, beleza? Então vamos aqui estudar as posições relacionadas ao paciente na mesa de cirurgia. Você precisa decorar? Precisa, mas o melhor mesmo é entender a lógica do posicionamento e saber ali quais são as cirurgias que vão estar sendo realizadas naquela posição, né? Se eu tenho uma posição ginecológica, a gente vai fazer aqui cirurgias que envolvem o períneo, a região vaginal, não é isso, gente? Se eu tenho aqui que operar aqui uma coluna do paciente, eu vou ficar em dorsal, né? Se eu vou fazer uma cirurgia de hérnia de disco, tá certo? Então, a depender aqui do procedimento, a gente vai aqui associar com a posição cirúrgica. É claro que na prova não cai tão fácil assim. A gente vai ter aí posições de Jackknife, né? Que é a posição para fazer cirurgias proctológicas, por exemplo. A gente vai ter aqui posições de Siemens relacionadas a cirurgias renais. Então é isso que a gente vai ver. Todas as posições, de que forma cai na prova para gabaritar esse tema. Então vamos lá. Olha aqui, gente, eu tenho um monte de posição, né? Eu tenho uma posição de Fowler, que é o paciente aqui em decúbito dorsal com a cabeceira elevada, né? Eu tenho aqui Siemens, que é o lateral, pode ser direito ou esquerdo, com a perna um pouco fletida. A gente faz cirurgia renal, por exemplo, nessa posição. Geno peitoral, joelhos apoiados e peitos apoiados aqui de dorsal. A gente vai ver as fotozinhas, né? Litotomia ou ginecológica. Gente, é muito importante dizer o que para você? Tem umas provas, umas questões aí que diferencia a litotômica da ginecológica, tá? Mas 99% das questões litotômica e ginecológica quer dizer a mesma coisa. Na hora que eu estiver falando dela, a gente vai mostrar o que é que as bancas aqui que diferenciam traz pra gente como o detalhezinho ali, ok? Trendelenburg, falou em Trendelenburg, eu penso nas pernas para cima, né? Por exemplo, cirurgia de varizes aqui entra nesse item. Mas também tem o Trendelenburg reverso, que é o contrário, tá? O Fowler, a gente faz uma elevação da cabeceira, tá certo? O Trendelenburg reverso, a gente fica ladeiradinho assim, tá? Levanta a cabeça de forma ladeirada, a gente vai ver a imagem para entender. Essa posição também é chamada de proclive, ok? Ereta ou ortostática, também a posição, né, de pé. Posição de Jackknife é a posição dorsal com mesa específica para a cirurgia, também chamada de canivete ou Kraske. Posição dorsal ou recumbente. As provas, claro que às vezes usam o recumbente aqui para você ficar o que é recumbente, né? Então a posição mais comum para cirurgias é o paciente deitado na horizontal. Um braço está do lado da mesa cirúrgica com a palma da mão colocada para baixo e o outro está cuidadosamente posicionado sobre a braçadeira para a infusão venosa. Confesso para você que o que eu tinha mais medo no centro cirúrgico era de prender a minha mão, né? Então, no ato cirúrgico eu falei, por favor, não prende a minha mão. Eu tinha uma sensação assim de que ficar assim e não sei, ia me gerar um pânico. E aí eu pedi para não prender a minha mão, tá? Na hora que tirou o bebê, eu tive uma reação de dor torácica tão forte, eu fiquei me contorcendo toda e puxei os braços. Aí, sabe o que foi que o anestesista fez? Ele me sedou na hora do meu parto. E eu fiquei muito chateada, porque eu fiquei falando bobagens no centro cirúrgico. Isso é um absurdo, né, gente? Sedar uma mãe na hora do parto, mas eu tava com muita dor torácica, né? Enfim, então é muito importante lembrar aqui da recumbente, tá certo? Ou dorsal, imagem fixada na cabeça. Vamos lá então já associar como que cai em prova? Então vamos lá. O posicionamento do paciente na mesa cirúrgica é um procedimento que exige a aplicação de conhecimentos científicos relacionados à anatomia, fisiologia e patologia. A posição usual para a cirurgia, chamada de recumbente, ó o terminho aqui, gente, recumbente, decúbito dorsal aqui pra gente, né? Questão fácil, tranquila, desde que você saiba o que é recumbente, né? Cafezinho quente delicioso. Posição de Trendelenburg. Trendelenburg é elevação do membro inferior para a cirurgia de
varizes. Lembra que a gente vai falar que existe o Trendelenburg reverso, quando o paciente fica dessa forma, ok? Ou aqui chamada de proclive é o reverso, mas o Trendelenburg é o que mais aparece nas provas. Acho que é porque o nome é um pouquinho mais diferente, né? Então, assim, as provas gostam muito do Trendelenburg, tá, gente? Então, a posição usada para a cirurgia do baixo abdômen, porque as vísceras vão se deslocar aqui, né? Facilitando aqui o acesso, e na pelve, obtendo-se uma boa exposição pelo deslocamento dos intestinos em direção ao abdômen superior. Nessa posição, a cabeça e o corpo estão abaixos aqui e os joelhos estão fletidos. O paciente é mantido na posição por contenção ao nível do ombro, né, para que ele não escorregue, ok? Aqui, questão do CESP na prova de técnico de enfermagem, TRE Bahia. No período pré-operatório imediato de cirurgia de varizes, bem como durante a realização desse procedimento, né, no transop aqui, o paciente deve ser mantido em que posição? É lateral de Simes? Não. Elliott, Mayo, Fowler? Não. Trendelenburg é a nossa resposta aqui. Questão fácil, desde que você saiba o que é Trendelenburg, né? Vamos lá, então. Posição de Simes. A posição de Simes é aquela lateral, tá certo? O paciente, então, fica sobre o lado não operatório, claro, né? O que vai estar aqui acessível é o lado operatório, em posição de Simes, travesseiro firme sobre a região lombar ou em uma mesa com elevador para as costas ou região lombar, tá? Então, nefrectomia, retirada aqui, abertura aqui do cirurgia relacionada ao rim, então a gente vai estar nessa posição quando a gente vai mexer com o órgão, o rim, tá? Que fica na parte retroperitoneal aqui na região mais dorsal. Então, a gente fica nessa posição, tá? Nefrectomia, retirada do rim. Questão de número 3, IADS 2014. O posicionamento operatório mais adequado para intervenções cirúrgicas de acesso aos rins, toracotomia e lobotomia, né, que é aqui envolvendo a região torácica, é a posição ventral ou prona? Não, né, gente? Ventral ou prona, não. Trendelenburg também não, a gente viu que o rim ele tem correlação com Simes, ok? Jackknife ou canivete é para cirurgias proctológicas, aqui varizes e abdômen, baixo abdômen, né, ou pelve. Decúbito lateral ou Simes é o gabarito. Litotômica ou ginecológica não tem nada a ver com toracotomia nem cirurgia de rim aqui. Então, já memoriza aí pra gente que quando eu falo de toracotomia, lobotomia ou cirurgia no rim, vai estar falando de cirurgia com posicionamento decúbito lateral ou Simes. Muito legal. Quarta questão. Acerca da sistematização da assistência de enfermagem no perioperatório, julgue o item a seguir. A posição de Trendelenburg é usualmente empregada para quase todos os procedimentos cirúrgicos perineais, retais e vaginais. Nada a ver, né, gente? Quando eu falo em períneo, reto, vagina, eu posso fazer ou na ginecológica e as retais aqui na Jackknife, ok? Por isso está errado a nossa questão de número 4, relacionando ao posicionamento cirúrgico. Posição litotômica ou ginecológica, a maioria, 99% das questões, trazem como sinônimos, ok? Então, o paciente está deitado de costas com as pernas e coxas fletidas em ângulo agudo. A posição é mantida pela colocação dos pés em estribos, ok? E é utilizada em procedimento cirúrgico do períneo, reto e vagina, tá? E o reto pode ser Ness ou Jackknife, depende aí do tipo de procedimento no reto que vai ser feito, tá certo? Essa posição é mais para cirurgias ginecológicas mesmo. E aí, algumas literaturas trazem aqui a diferença, como se a litotômica fosse com as pernas para cima e a ginecológica com as pernas aqui para baixo, ok? Então, isso aqui poderia ser cobrado em prova, como já foi, a FCC já cobrou isso, ok? Mas a maioria das provas trazem como sinônimo, ok? Vamos lá, então, na questão de número 5. O posicionamento cirúrgico do paciente é um procedimento de grande complexidade, que se não for realizado de forma adequada, pode comprometer a sua saúde física e mental. Com respeito ao posicionamento do paciente, julgue o item. A posição de litotomia ou ginecológica é utilizada para cirurgias obstétricas.
urológicas, proctológicas, entre outras. Sendo um cuidado importante a retirada das perneiras, uma de cada vez, para que se evitem problemas como flebite e hipotensão súbita. Tava indo tão bem, mas tem uma palavrinha que tornou o item errado. Flebite. Flebite é a inflamação da veia. O que é que tem a ver? Tirar o paciente devagar de cima do estribo e evitar flebite, gente. Nada a ver, né? Só que a questão tá tão bonitinha, né, gente? Mas a gente vai ter que marcar ela errada. Por quê? Apesar da litotômica e ginecológica ser usada em cirurgias obstétricas, urológica, proctológica, aqui o cuidado importante é tirar uma perna de cada vez, com cuidado, para ter aqui o cuidado para não ter hipotensão súbita, né? Tudo tá certo. Agora a tal da flebite esculhambou com a questão, tornou o item errado. Por isso, gente, que eu quero dizer para você, não adianta saber o conteúdo se você não sabe fazer prova, não sabe ver aqui que uma palavrinha contamina tudo, tá certo? Então, muito cuidado, concentração na hora de fazer a prova para identificar as palavrinhas do mal que aparecem pelo nosso caminho. Vamos lá, então. Ventral ou prona. Ventral ou prona vai ser usada aqui em exames e também em cirurgias da região cervical, torácica posterior, lombar e glútea. Colocar 1 ou 2 travesseiros sobre as pernas, um entre o peito e o abdômen e um colchinho debaixo de cada axila, né? Uma posição aí que pode gerar lesão por pressão, né? Uma posição que precisa ajustar o paciente aí para evitar complicações, ok? Olha como que a gente vê aqui, ó, os cuidados que precisam tomar nessa posição, tá certo? Os dedos dos pés, a patela do joelho sob pressão ali, né? A genitália masculina, ela precisa ser aqui posicionada, as mamas femininas, o acrômio e as proeminências da face. Então, a gente precisa cuidar dessas regiões aqui no posicionamento ventral ou prona. A gente pode usar os dois termos aqui, muito cuidado com isso. Jackknife, ou canivete, ou Kraske, são posições aqui utilizadas em cirurgias proctológicas de reto, ok? Então, exames proctológicos e tratamentos retais. Isso aqui cai bastante em prova, por quê? Porque o nome é diferente, gente. Então, recumbente ou dorsal, Trendelenburg, membro inferior elevado, Jackknife ou Kraske. Isso aqui, esses nomes, tenha certeza que as bancas adoram e na sua prova pode estar aí sendo cobrado, ok? Então, Jackknife, proctológicos é a palavra para você lembrar. Então, tem uma mesa apropriada, a mesa cirúrgica que permite esse posicionamento. E o paciente está em decúbito ventral, com a cabeça ligeiramente mais baixa que a região lombar e os membros inferiores formando o ângulo reto. Olha uma questão aqui para gente. Vamos lá, FUNRIO 2015. Vamos ver o que tem aqui para nós. Sobre o posicionamento do paciente para o ato cirúrgico, deve-se ter em mente a sua correção, protegendo o mesmo de desconforto e principalmente do mau posicionamento para as diferentes variações de posições cirúrgicas. Baseado nisso e nos conhecimentos teóricos sobre posicionamento cirúrgico, considere o exposto nas opções abaixo e responda. Item 1. Existem 3 posições básicas, definidos como dorsal, ventral e lateral. No decúbito ventral, também conhecido como posição supina, o ventre do paciente fica encostado na mesa e o dorso voltado para cima. Gente, se eu tenho a posição ventral, ela não é a supina, ok? Tem nada a ver com supina aqui, é ventral ou prona, ok? Então, errando aqui o item 1, falso. Item 2, existem 3 posições básicas definidas como o decúbito dorsal, ventral e lateral. No decúbito dorsal, também conhecido como posição supina, o ventre do paciente fica encostado na mesa e o dorso voltado para cima. Gente, quando eu tenho a dorsal, o que fica voltado para cima é a parte do abdômen e não o dorso, tá? Então, tá errado aqui a descrição do da nossa posição, tá certo? O que encosta na mesa aqui na dorsal, o decúbito dorsal, é o dorso, ok? E o ventre fica para cima. Trocou aqui o posicionamento. 3. A posição de litotomia é uma variação da posição em decúbito dorsal. Sim, está voltado para cima, né? Com as 3 posições básicas, pensando em dorsal, ventral e lateral. A litotômica ou ginecológica vai ser uma variação da dorsal, porque a gente vai simplesmente pegar e elevar os membros inferiores aqui, ok?
verdadeiro, item 3. Item 4. O decúbito ventral é indicado para a cirurgia de coluna vertebral. Perfeito, ventral, né? A gente está aqui falando do dorsal, ok? E o decúbito dorsal aqui para a gente, ou prona ou ventral, é indicado para a cirurgia de coluna vertebral e da região poplítea, que é a região atrás do joelho, ok? Então, certinho aqui a nossa questão, beleza? Quando eu estou aqui de ventral, né, eu estou, gente, com as costas para cima. Por isso que a gente vai fazer a cirurgia de coluna vertebral aqui, ok? Ou posição prona, que também vai ser chamada dessa forma, ok? Ventral ou prona, como a gente já viu. Item 5. O decúbito ventral possui variações, sendo a posição ginecológica aqui possui maior grau de variação. Observe, gente, que a nossa posição de ginecológica é uma variação da nossa posição dorsal. Foi até o que a gente viu no item 3, tá certo? E não da ventral. Ventral poderia ser uma variação a jackknife ou Kraske, né? Que simplesmente flete mais ali para ter acesso ao reto. Então, tá falso o item 5. Ficamos aqui com que gabarito, gente? Verdadeira o item 3 e o item 4. Isso vai estar na letra D aqui pra gente, beleza? Vamos na 7ª questão, TRT da terceira região. Quem fez essa prova aqui foi a banca FCC. Na posição de Trendelenburg, o indivíduo deve permanecer com a cabeça mais alta em relação ao tronco e joelho flexionado. É indicada para melhorar a capacidade respiratória? Não, gente. Trendelenburg, a gente eleva os membros inferiores para fazer aqui o que, gente? Para fazer cirurgias de varizes ou de abdômen baixo, tá? Para o intestino subir. Deitado sobre o lado direito é Simes. Deitado sobre o lado esquerdo é Simes. D. Deitado com as pernas mais elevadas em relação à cabeça é indicado em condições de edema de membro inferior e cirurgia de varizes. Aqui, gabarito certo da Trendelenburg, galera. E a letra E, deitado com as pernas flexionadas sobre o abdômen, é indicada para exames e cirurgias retais. A gente estaria aqui com a jackknife. Então, letra D, o gabarito da nossa questão. Vamos na 8ª, gente? Liga o turbo aí, meu amigo, que esse assunto cai muito em prova. A enfermagem é responsável pelo posicionamento do paciente para a coleta de líquor raquimedular. O posicionamento adequado para tal procedimento o paciente aqui vai estar de lateral, né, gente, para colher o líquor. Decúbito dorsal com as pernas fletidas sobre o abdômen. Não é o decúbito dorsal, gente, a gente fica de lateral para colher o líquor. Decúbito lateral com as pernas e a cabeça estendida, não. Fica bem fletido para ficar com a coluna bem fácil acesso ali. Decúbito lateral, com as pernas fletidas sobre o abdômen e a cabeça em direção às pernas. Perfeito. Descrição adequada para a coleta do líquor raquimedular. Decúbito dorsal, não, e Trendelenburg também, nada a ver. Então, lateral aqui pra gente, tranquilo. Tem a posição aqui, ok? Então, decúbito lateral, pernas fletidas e cabeça para frente também aqui, para facilitar o acesso aqui à posição do paciente, né, para a coleta do líquor, ok? Geno peitoral, envolve aqui cirurgias proctológicas também em relação a esse posicionamento, ok? Questão 9. Com referência à atuação da equipe de enfermagem no centro cirúrgico, foi na prova da EBSE de 2018. Julgue o item. É função do técnico de enfermagem auxiliar no posicionamento cirúrgico correto do paciente? Sim. Técnico de enfermagem que está na sala cirúrgica, muitas vezes como circulante, também vai ajudar no posicionamento do paciente. Certinho a nossa questão. Vamos na 10? Vamos lá. Paciente aqui, né? Vamos lá. Universidade Federal do Mato Grosso, 2017. Montar sala. Auxiliar a equipe de saúde quando solicitada e posicionar o paciente na mesa cirúrgica de acordo com o tipo de cirurgia são funções do técnico de enfermagem na sala de cirurgia. A primeira coluna apresenta o posicionamento do paciente para a cirurgia e a segunda o tipo de cirurgia. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.
De um lado eu tenho a litotomia, ou aqui ginecológica, né? Decúbito ventral, decúbito dorsal e Trendelenburg. E a gente vai ter do outro lado as cirurgias para fazer a correlação. Hérnia de disco, gente. Qual é a posição aqui dentre as que eu tenho disponível que vai envolver hérnia de disco, gente? O decúbito, o que, gente? Dorsal ou ventral? Lembra aí comigo? Vai ser o decúbito ventral ou prona, né? Com a coluna para cima. Então, aqui o número 2. Colecistectomia, vou retirar o que, gente? A vesícula. Então, tirando a vesícula, eu preciso estar de barriga para cima, né? Decúbito dorsal vai ser aqui o meu gabarito. Perineoplastia. Perineoplastia, cirurgia plástica aqui do períneo, né? Então, a gente vai lembrar da posição ginecológica e a gente vai lembrar da litotomia, que tem a ver. Então, aqui é o 1, ok? Hemorroidectomia. Hemorroidectomia é uma cirurgia aqui no ânus, tá certo? Eu posso fazer na posição dorsal ou Jack Knife aqui. Dorsal não, ventral, desculpa, ou Jack Knife aqui, ok? Então, o que tem de opção pra gente é aqui a posição ventral. A litotômica também poderia ser utilizada na hemorroidectomia. Então, eu, por exemplo, aqui colocaria 1/2. Vamos ver o que é que tá lá no nosso gabarito, ok? Safenectomia, em relação às veias aqui de membro inferior. Então, a gente já sabe que essa é a Trendelenburg, facinho aqui. Histerectomia vaginal, retirada aqui do útero, né? Ectomia retirada, lembra lá do bloco de nomenclatura, né? Ectomia retirada, assim como colecistectomia retirada da vesícula, aqui histerectomia retirada do útero. Mas a via aqui, ó, de acesso foi a vaginal. Então, se a via de acesso foi a vaginal, nós vamos ter aqui a posição litotômica, ok? Então, como que fica aqui o nosso gabarito? 2, 3, 1, 4, 1, 2, 3, 1... Então, 2, 3, 1, 2, 3, 1, a gente até já gabarita, né? 2, 3, 1, 2, 4, 1. Ele escolheu aqui hemorroidectomia, a posição ventral, tá? Não é a melhor posição para fazer cirurgia de hemorroida, porque a gente precisa aqui abrir, né, a região do glúteo, que fica mais favorecido em relação aqui a canivete, né? Aquela crasque, né, que tem o bumbum mais para cima, o ageno peitoral, seriam aí, inclusive, variações do decúbito ventral, né, mas aí que favorecesse mais o acesso à região do ânus, ok? Como não tinha muita opção aqui, nós sabemos que a litotômica também pode fazer cirurgias aqui que envolvem a região do ânus. Eu iria ficar na dúvida dos dois, o que com certeza fecharia o gabarito sem sombra de dúvidas aqui na letra C. Basta saber, gente, ó, que a hérnia de disco é aqui a posição ventral 2, a gente já fecharia o gabarito. Então, muitas vezes, ir no item e ir nas opções que a gente tem já facilita muito para ganhar tempo na nossa prova, principalmente quando a prova tem aí uma quantidade grande de questões e está com o tempo apertado. Esse tipo de questão aqui ajuda bastante acelerando a realização, ok? Vamos lá na questão de número 11. Ao circulante de uma sala cirúrgica, cabe controlar e zelar pela ordem, limpeza e asepsia da sala operatória. A respeito das demais funções do circulante, é correto citar a de auxiliar no posicionamento do paciente, né? Também está dentro das opções. Auxiliar na colocação de campos operatórios. Quem coloca o campo, gente, é o próprio cirurgião, tá? Realizar tarefa relacionada à intervenção cirúrgica? Não. A intervenção cirúrgica, gente, é o auxiliar de cirurgia, tá? Que também é médico. Inclusive, tem uma resolução do COFEM que vai dizer que é vedada a equipe de enfermagem ser auxiliar de cirurgia, exceto em situação de urgência e emergência, ok? Entregar o instrumental de forma segura, prevenindo acidentes. O circulante, gente, é um técnico de enfermagem que ajuda ali na limpeza, operatória mesmo, né? Diferente do pessoal da limpeza, a gente sabe disso. Ajuda a buscar material que está precisando, enfim, na asepsia da sala, mas quem entrega o instrumental é o instrumentador cirúrgico, que pode ser uma pessoa da equipe de enfermagem. Existe outra resolução do CONFEM que fala que a equipe de enfermagem pode atuar como um instrumentador, mas que não é privativo da profissão da enfermagem, tá? Tem um curso também de instrumentador cirúrgico em que a pessoa não precisa ser da equipe da enfermagem para fazer parte, ok? Então, não tem aqui essa correlação. E preparar a sala de cirurgia com material de sutura e antisepsia. Quando a gente fala aqui em preparo da sala,
a gente está envolvendo aqui o instrumentador cirúrgico, tá? O material aqui, nós vamos estar envolvendo o instrumentador cirúrgico preparando aquele material. O circulante, ele fica mais no posicionamento do paciente, buscando o que está faltando, enfim, atendendo as demandas que vão surgindo ao longo da cirurgia, ok? Então, a letra A, a nossa questão aqui do gabarito IADES 2014. Com relação à assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico, julgue o item subsecutivo. A equipe de enfermagem desempenha um importante papel na prevenção e minimização dos agravos decorrentes da síndrome compartimental. Aqui seria questão 12, né? Então, observe comigo. Síndrome compartimental, especialmente no que diz respeito ao correto posicionamento cirúrgico do paciente e a sua avaliação durante todo o período transoperatório. O que é a síndrome compartimental, gente? A síndrome compartimental, ela tem a ver aqui com o aumento da pressão dentro do nosso tecido ali. O que pode acontecer, por exemplo, em membro inferior, que está ali edemaciado. Quando a gente tem uma resposta inflamatória num local do nosso corpo, aquela resposta inflamatória vai gerando um aumento ali daquele tecido, não é isso? Quando ele aumenta muito esse edema, a ponto de comprimir aquele músculo contra a fáscia, né, que reveste o músculo, isso pode gerar necrose daquele tecido, porque além de crescer para fora, ele cresce para dentro e vai comprimindo nervos e vasos, tá certo? O paciente está anestesiado, não está tintindo nada, né? O nervo começa a ser comprimido, o paciente acordado, a gente vê o quê? Uma parestesia, né? Uma dormência, dor intensa por compressão também ali muscular, mas o paciente está anestesiado, está dormindo, a gente não está vendo nada, ele não está dizendo nada. E aí, o que vai acontecer? A síndrome de compartimento, tá certo? Mas eu tenho como ver isso, professora, clinicamente? Tenho. A síndrome de compartimento, gente, ela traz aqui também uma má perfusão tecidual, porque os vasos também estão comprimidos. Então, o que é que eu vejo ali? Eu vejo uma extremidade pálida, fria, pulso ausente ou fraco, tá? E isso é sinal para mim de má perfusão tecidual. É muito comum isso acontecer mais em relação ao uso do gesso no pós-operatório. A gente vai, inclusive, detalhar isso como complicação pós-operatória, de tração, de gesso, né? Tem muito mais correlação com as cirurgias ortopédicas que envolvem essa imobilização do membro, mas também posicionamento cirúrgico entra aqui como uma complicação, que não é muito comum, mas que pode acontecer. Tá certinho aqui a nossa questão de número 12, ok? Só para a gente revisar aqui a síndrome de compartimento, ocorre aumento da pressão no espaço anatômico, restrito com queda da perfusão sanguínea dos músculos e órgão nele contido. Então, por isso que eu te falei que a pele vai estar pálida, o pulso aqui vai estar diminuído ou ausente, e a temperatura, já que não tem sangue, fica frio. Caracterizada pela parestesia aqui, uma alteração na sensibilidade local, a dor contínua, né, por compressão nervosa, hiporestesia, fica ali diminuindo a sensibilidade, edema e enrijecimento da região acometida. As causas principais podem ser a constricção de membros por aparelho engessado, curativo compressivo, bem como o uso inadequado de manguito para aferir PA aqui, além de um possível aumento de substância no compartimento muscular, causado por edema ou hemorragia aqui. É uma urgência ortopédica que precisa tomar providência, inclusive em algumas situações fazendo a fascectomia, que é abrir a fáscia para diminuir a pressão ali naquele compartimento, ok? Vamos então na questão de número 13. Foi da prova do SARA, técnico de enfermagem 2016. Paciente de 70 anos, diabético, hipertenso e com índice de massa corporal de 16. Bem o que, gente? Magro, bem magrinho, né? Será submetido à cirurgia de laparotomia exploratória sob anestesia geral. Região aqui, abertura do abdômen. Exploradora vai ver o que está de errado no abdômen. Em relação aos cuidados nos posicionamentos cirúrgicos desse paciente, assinale as afirmações e classifique como verdadeiro ou falso e assinale a sequência correta. Os eventos adversos que poderão ser prevenidos relacionam-se com o sistema circulatório, respiratório e dermatológico. Sim, eu posso ter problema circulatório,
Por exemplo, aqui, hemorragia. Posso ter problema relacionado ao sistema respiratório? Sim, a própria cirurgia, né? Pode gerar aqui complicações respiratórias. E dermatológico da pele, posicionamento cirúrgico pode também ter aqui impacto nisso. Vamos ao item 2. O posicionamento deve ser iniciado quando o paciente é transferido da maca para a mesa cirúrgica. Gente, o posicionamento, ele primeiro passa para a mesa e depois é que vai aqui fazer o posicionamento depois da anestesia. Então, o paciente ainda fica em decúbito dorsal, começa o processo anestésico e só depois que vai terminar a anestesia que o paciente vai ficar na posição recomendada para o procedimento cirúrgico, ok? Deverá ser posicionado em decúbito dorsal, posição supina ou Trendelenburg reversa. E aí, gente, certo ou errado aqui a nossa questão. O paciente vai fazer uma laparotomia exploradora sobre anestesia geral, então ele vai ficar assim, deitado de barriga para cima, posição dorsal, tá certo? Ou supina. Trendelenburg reversa, não, ok? Trendelenburg reversa, não. Falso aqui o item 3. Por enquanto eu tenho verdadeiro, falso, falso. Letra D, por enquanto, aqui é o nosso gabarito. Vamos confirmar. O dispositivo redutor de pressão à base de polímero viscoelástico com visco de 20 a 30% são mais adequados que aqueles à base de espuma, gel e fluidos. Isso é o que tem aí disponível no mercado em relação ao melhor posicionamento cirúrgico. Sim, tá verdadeiro esse item, ok? Você poderia não saber disso, assim como eu não sabia, descobri aqui com a questão, né? Mas poderia já gabaritar a questão independente desse item, né? Vamos então para o último. Ao final do procedimento anestésico cirúrgico, manter a cabeça lateralizada com uma cânula de Guedel para prevenir aspiração de vômito ou secreção. Sim, é um posicionamento de recuperação muito bom para evitar, sim, as complicações relacionadas a vômitos, ok? Verdadeiro aqui, letra D, o nosso gabarito aqui da nossa questão de número 13. E finalizamos a parte sobre as posições cirúrgicas. Espero que você tenha gostado, faça sua avaliação, vá no fórum, tire dúvidas e a gente vai aí ajudando você rumo à aprovação por meio do estudo aprofundado aqui do material em centro cirúrgico. Vamos lá, gente? Liga o turbo aí, seja anestesiado pelo seu sonho, porque a anestesia é o que movimenta a gente a continuar na luta, né? Mesmo com dores, dificuldades aí do nosso dia a dia, quando a gente recebe a anestesia do sonho, a gente fica aí, ó, sem sentir nada, tô sentindo nada, né? Dormindo tarde, acordando cedo e tá tão motivado que não consegue nem lembrar que o cansaço existe, tá certo? Então eu quero você nesse nível. Vem comigo agora no intraoperatório, que envolve a parte da anestesia, né, gente? Intraoperatório a gente vai lembrar de anestesia. Então vamos lá. Próximo bloco a gente está juntinho com você no intraoperatório, que faz parte do trânsito, está dentro do trânsito, tá bom? Um grande abraço e vamos nessa!